Bendito seja Deus por esta hora preciosa de abrirmos as Escrituras e encontrarmos nelas uma fonte de conforto e consolo para o nosso coração. Hoje, 31 de maio de 2020, último domingo do mês, Deus tem uma palavra para você, para o seu coração. Eu convido a você que abra a sua Bíblia comigo aí na sua casa, mantenha a sua Bíblia aberta na passagem que vamos ler, para que você possa acompanhar comigo a exposição desse texto. Convido você para ler comigo no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, Lucas capítulo 15. Leremos dos versos 11 ao verso 24. Lucas 15, 11 a 24. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Eu quero pensar com você sobre o seguinte tema hoje à noite: volte para casa. O pai está esperando por você. Volte para casa. O pai está esperando por você. Hoje tem muitos filhos de crentes, filhos da promessa, criados no Evangelho, que se desviaram, que se afastaram da igreja, que estão longe, muito longe, talvez até mesmo descrendo daquilo que aprenderam na infância. Outros, embora crendo naquilo que receberam, não têm forças
morais ou espirituais, nem mesmo desejo de retornar à casa do Pai. Se acomodaram lá na terra distante. Estão vivendo a vida, tentando apagar a voz da consciência, tapando os ouvidos à voz do Evangelho. E hoje, essa palavra é para você. E a palavra de Deus para você é esta: volta para casa. Volta para casa. O Pai está esperando você. O Senhor Jesus Cristo, aqui em Lucas 15, conta 3 parábolas para responder à postura dos escribas, dos fariseus, que censuravam Jesus porque estava comendo e bebendo com os pecadores e publicanos. Então Jesus narra 3 parábolas para falar acerca do amor de Deus. Deste amor que nas 3 figuras, nas 3 parábolas, a parábola das ovelhas, da ovelha perdida, dentre 100, uma se perdeu. Das dracmas, dentre 10, uma estava perdida. E dos filhos, um perdido fora de casa e outro perdido dentro de casa. O Deus que ama você, se importa com você, procura você, resgata você, põe você nos ombros e celebra o seu resgate. Hoje, de forma breve, eu quero me deter apenas em parte desta parábola, a última, falando um pouco para você deste filho, chamado e conhecido como filho pródigo. Muito embora a personagem mais conhecida e mais destacada desta parábola não seja o filho, nem o que saiu de casa, nem o que ficou em casa, mas a figura do pai, a figura que mais salta aos olhos nessa história de amor. E a história do pródigo pode ser resumida em 4 fases. A primeira fase, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. Ele tinha tudo. Ele tinha o pai, ele tinha o irmão, ele tinha mesa farta. Na casa havia muitos trabalhadores que se assentavam à mesa farta. Tinha segurança. Mas de repente, um fato aconteceu, chamado de insatisfação. A insatisfação é um perigo, é uma ameaça, é sutil. Ela consegue semear no seu coração o sentimento de que você merece mais, de que você pode mais, e de que você não deva ficar limitado ao que você tem na casa do Pai, porque existe para fora dos muros e para além dos muros uma vida que está pulsando lá fora, e você precisa beber todas as taças dos prazeres que esta vida oferece a você. E de repente, a casa do Pai se torna uma casa enfadonha, e de repente o pai já não representa mais nada para você, e de repente a mesa farta já não diz nada para você, e de repente a segurança que você tem já não diz nada para você, e agora fazendo uma aplicação espiritual, de repente a sua igreja já não tem mais valor para você, ela já não se torna mais interessante para você, e de repente o mundo vai atraindo o seu coração, vai conquistando a sua mente, vai entrando nas suas emoções, e daqui a pouco você diz: não, eu não quero mais. É por isso que esse moço chega para o seu pai e diz: pai, eu quero a parte que me cabe da minha herança. Naquela época, o pai não repartia a herança enquanto ele estava vivo, essa herança só era desfrutada depois da morte do pai. Mas
Esse menino está dizendo para o pai assim: olha pai, eu não me importo com o senhor, no meu coração o senhor já morreu, eu só quero o que é meu, eu não quero mais ficar aqui, estou cansado, essa casa não me satisfaz mais. Quantos filhos saíram da igreja, que abandonaram uma criação que tiveram, que se afastaram do evangelho, porque de repente o mundo parecia mais atraente para eles, do que a casa do Pai, do que a casa de Deus, e se afastaram. Mas note você que além da insatisfação existe um segundo ponto, que é a rebeldia. É quando a insatisfação gera ingratidão, e a ingratidão dá à luz à rebeldia. Ele mata o pai no coração, antes de receber a herança do pai. Talvez você que está aí hoje, vivendo longe de Deus, talvez num país muito distante, talvez você também, de repente, nutriu no coração uma insatisfação, e essa insatisfação gerou uma ingratidão, e a ingratidão deu à luz a rebeldia no seu coração, e você virou as costas para Deus, virou as costas para a igreja, virou as costas para seus pais, virou as costas para a sua família. Você era feliz e não sabia. Você era feliz inconscientemente. Mas e o segundo estágio? O segundo estágio, ele era infeliz, inconscientemente, no país distante. Veja comigo, por gentileza, o versículo de número 13. Partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo. Veja você, que ele não parte para um lugar conhecido, embora é uma parábola. Jesus, cuidadosamente, como artista das palavras, define como terra distante. Ele quer um rompimento radical, ele quer uma mudança total. Ele não quer ficar ali nos limites, próximo da casa do Pai, ele quer distância. Quando ele vai para esse país distante, ele pensa que a vida está lá. Ele começa a curtir a vida, ele começa a beber todas as taças dos prazeres. No versículo 30, o seu irmão, a Bíblia não diz se o irmão tinha razão ou não, mas o irmão o acusou de ter gastado tudo com meretrizes, talvez com festas, talvez com diversões muito quentes, muito acaloradas, movidas a paixões carnais, com rodas de bebedeiras, com muitos amigos, rasgando a cara em gargalhadas ruidosas. Enquanto ele tinha dinheiro para bancar o banquete, a festa, o ajuntamento dos amigos, parecia que estava tudo bem, parecia que ali sim tinha vida. É assim o mundo, ele atrai, ele seduz. Assim são os amigos utilitaristas, que se aproximam de você para sugar um pouco, para extrair um pouco, para se aproveitar um pouco. E ele estava rodeado de amigos que não eram amigos, que estavam vivendo aquele tempo com ele. Talvez hoje você esteja vendo isso. Há alguns anos, eu fiz um trabalho evangelístico no período de carnaval na cidade de Vitória, e fiquei muito perplexo e chocado, quando constatei que 30% das pessoas que estavam lá, bebendo, dançando, se drogando, lá nas avenidas de carnaval, tinham passado por uma igreja evangélica, eram desviados de uma igreja, criados no evangelho. E quando começava a conversar com essas pessoas, as lágrimas rolavam.
E elas diziam chorando: minha mãe está orando por mim, meu pai me ensinou o evangelho, eu passei a minha infância na igreja. Talvez você está me ouvindo aí, você é um pródigo, está numa terra distante, talvez agora curtindo a vida, celebrando, festejando. Você quer apagar a voz da sua consciência, você não quer ouvir a voz de Deus, e você então tenta ludibriar sua própria alma com muitos prazeres terrenos. Como diz Salomão lá em Eclesiastes 2, você tenta buscar essa felicidade, e você busca onde? Você busca na bebida, você busca na riqueza, você busca no sexo, você busca na fama, e o mundo está aí embalando você nos seus braços, em todos esses prazeres. E você nem sabe que nesse lugar, chamado terra distante, você é infeliz, e nem sabe disso. Mas e o terceiro estágio? E o terceiro estágio ele era infeliz, conscientemente. Agora, cuidando de porcos, passando fome, não tendo sequer a comida de porcos para acalmar o seu estômago fuzilado pela dor. Veja comigo o que está escrito. Versículo 17. Aliás, versículo 15. Lá no versículo 14, ainda introduz o assunto: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Agora ele sai de uma situação de dissolução para uma situação de degradação. Os amigos foram embora porque eram utilitaristas, estavam com ele enquanto ele tinha algo a oferecer. Agora o dinheiro acabou, agora a fome chegou, agora a crise se estabeleceu, agora eu não encontro um emprego digno. E Jesus, cuidadosamente, para mostrar que o pecado é traiçoeiro, porque o pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir, o pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar, e o pecado vai lhe custar um preço mais alto do que você gostaria de pagar. E Jesus cuidadosamente diz que esse rapaz vai cuidar de porcos, animais considerados imundos na cultura judaica. Com isso, Jesus está dizendo que esse rapaz desceu ao fundo do poço. É a degradação. Agora ele é infeliz, agora ele sabe que é infeliz. Quantas pessoas que se afastaram da igreja e estão hoje cuidando de porcos, prisioneiros de um vício, com a alma arruinada, coração trevoso, passando necessidades profundas, talvez não financeiras. Tem muita gente hoje com muito dinheiro, com a alma moída, com o coração apertado, sem brilho nos olhos, sem sorriso na face, sem paz na alma. O colchão parece que tem espinho e o travesseiro parece que é de pedra, porque não há paz na alma, não há uma consciência pacificada. Talvez você que está me ouvindo hoje já esteve assim, e hoje você está completamente sozinho, na sua desdita, na sua desventura, no abandono de si mesmo, rendido às coisas mais terríveis que outrora você considerava imundas, e é exatamente nesse ambiente que você se encontra.
porque o pecado foi levando você, amarrando você. No começo, o pecado parecia um fiapo podre que você arrancava com uma dedada. Agora parece uma corrente grossa que você não consegue se libertar. Mas aqui está um ponto que é um corte radical na passagem, que é a decisão que ele toma. Versículo 17, olha comigo, até o verso 19. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Você que foi criado no Evangelho, você que é filho da aliança, você que é filho da promessa, você que foi instruído pelos seus pais no caminho da verdade, você que tomou um outro rumo, que pegou um atalho, que se desviou de Deus, que se afastou da igreja, que virou as costas para a instrução que você recebeu na sua família, é hora de você cair em você mesmo e você parar um pouquinho e dizer: meu Deus, aonde eu fui parar? Volta o seu coração, volta o seu olhar para a casa do Pai. Veja como foi a casa do Pai. Lá tinha pão com fartura, lá você tinha amizade, lá você tinha abrigo, lá você tinha amor, lá você tinha cuidado, lá você tinha tudo que você precisava para ser feliz, e você jogou tudo isso fora. Mas a primeira coisa para você voltar é você reconhecer onde você caiu e voltar às primeiras obras. Então, gostaria de pensar com você a quarta fase desse moço. A primeira delas, ele era feliz inconscientemente na casa do pai. A segunda fase, ele era infeliz inconscientemente na terra distante. A terceira fase, ele era infeliz conscientemente, cuidando de porcos. Mas agora, em último lugar, quarto lugar, agora ele é feliz conscientemente, de volta para os braços do Pai. Veja você comigo duas coisas. Primeiro, a ação dele no versículo 20 e 21. Não basta você fazer propósitos. Eu já tenho conversado com tantos filhos desviados, que até choram, que até reconhecem, mas não se levantam, mas não agem. Você não é aquilo que você sente, você não é aquilo que você promete, você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. Olha comigo o verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. É preciso ação. E eu quero encorajar você hoje em nome de Jesus. Não importa há quanto tempo você está afastado da igreja, não importa há quanto tempo você está afastado da comunhão com Deus, levante-se e volte para a casa do Pai. Ele está esperando você. Toma uma decisão. Alguns dizem: pastor, mas hoje eu tenho tanta coisa que está pendente na minha vida, eu fiz tanta coisa errada, eu estou hoje preso a um vício, a um pecado, a uma situação, eu não consigo, vou resolver isso primeiro, quem sabe depois, amanhã talvez eu volte. Em nome de Jesus, tome a decisão hoje, agora, é um ato, é uma decisão sua. Toma a decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E diz o texto, no verso 20, que ele caminha para a casa do pai, sem saber qual seria a resposta do pai. Ele tinha ferido o coração do pai, ele tinha virado as costas para o pai, ele tinha matado o pai no seu coração, ao pedir antecipadamente a sua herança. Mas diz a Bíblia, versículo 20, que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Quando seu pai o avistou. Eu quero dizer para você que antes de você querer voltar para Deus, Ele já está se voltando para você.
É Ele que amou você primeiro. É Ele quem procura você. É Ele quem busca você. É Ele quem corre na sua direção. E diz o texto que, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Essa parábola já traz a ideia de que naquela época as pessoas honradas, sobretudo as pessoas idosas, não corriam. Mas esse pai corre. Esse pai tem pressa. Esse pai abraça. Esse pai beija. Esse pai acolhe. Eu li certa feita a história de um moço rebelde contra o pai, saiu de casa, machucou seu pai, rebelou-se contra o seu pai, e andou pelos caminhos e descaminhos da vida. E um dia, sentindo saudade do pai, querendo o perdão do pai, se dispôs a voltar, mas com medo de que fosse rejeitado, mandou uma carta, disse: meu pai, eu feri o coração do senhor, eu estou arrependido, então, se o senhor tiver disposição de me perdoar, eu vou passar de trem na porta da nossa casa. Se o senhor fizer um sinal de que está pronto a me perdoar, ponha um lenço sobre a laranjeira que nós temos na porta da casa, e eu saberei que o senhor tem disposição de me perdoar, e eu pararei na próxima estação e voltarei. Para surpresa daquele moço, quando ele se aproximava com os olhos vidrados para ver se conseguia ver um lenço branco na laranjeira, para sua surpresa, tinha um grande lençol branco cobrindo toda a laranjeira. Seu pai estava dizendo: meu filho, eu perdoo você, volta para casa, eu estou esperando você. Diz o verso 21, que o filho então começa o seu discurso que havia ensaiado lá no campo, guardando porcos, dizendo: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai interrompe o seu discurso, e ele nem consegue terminar o que tinha planejado dizer: trata-me como um dos teus trabalhadores, quando o pai agora se dirige aos servos e diz assim, no versículo de número 22, trazei depressa a melhor roupa, vestiu e ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés, trazei também, matai o novilho cevado, que era preparado para uma ocasião muito especial. E o pai arremata dizendo: porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu quero dizer para você que o pai espera você, que o pai perdoa você, que o pai recebe você, que o pai restaura você, que o pai celebra a sua volta para ele, volta para casa. É curioso que o pai não lança no rosto do filho: meu filho, você fez coisas erradas, você foi insensato, você foi ingrato, você foi rebelde, você gastou dissolutamente toda a minha herança que eu lhe entreguei nas mãos. O pai não fala nada disso, o pai não joga no rosto dele os seus fracassos, as suas mazelas, as suas derrotas. É assim que Deus trata você. Ele ama você, Ele perdoa você, Ele restaura você, Ele faz tudo novo na sua vida. Então agora mesmo, volta para casa. O pai espera você. Você que está longe da casa de Deus, hoje é o dia da reconciliação, hoje é o dia do abraço de Deus, hoje é o dia do beijo do pai, hoje é o dia que Deus quer celebrar a sua restauração. Volta para casa. O pai está esperando você. Eu quero convidar o pastor Ival para vir orar por você. Não importa onde você esteja, você que é um pródigo, você que foi criado no Evangelho, volte para casa, a casa de Deus, a casa do Pai.